O labrador começou a latir freneticamente todas as tardes, empurrando a criança para longe da porta de vidro. Quando Rodrigo finalmente encostou o ouvido na parede, o que descobriu fez seu sangue gelar. Um zumbido profundo e vibratório ecoava do interior. O exterminador abriu a parede e encontrou algo tão chocante que mudaria para sempre a forma como aquela família via seu cão. O que estava crescendo dentro daquela parede poderia ter custado a vida da pequena Sofia. Antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhuma outra história comovente como esta. Tudo começou em uma terça-feira comum de março. A família Cardoso tinha acabado de se mudar para a nova casa, um sonho realizado após anos de economia. Rodrigo e Marina estavam exaustos das caixas, da adaptação, do caos que é reorganizar uma vida inteira. E então começaram as tardes com Thor. Thor era um labrador dourado de 5 anos, calmo, dócil, o tipo de cão que mal latia. Mas algo mudou. Todas as tardes, por volta das 3 horas, Thor se transformava. Seus latidos ecoavam pela casa, graves e insistentes. Ele corria até Sofia, sua filha de 2 anos, e literalmente a empurrava com o focinho para longe da porta de vidro que dava para o quintal. Thor, para! Marina gritava, segurando a criança que chorava assustada. Que diabos deu nesse cachorro? Rodrigo olhava pela porta de vidro. Nada. Absolutamente nada. Apenas a grama recém-cortada, a cerca nova, o balanço rosa balançando levemente ao vento. O quintal vazio e tranquilo zombava da histeria do cão. Ele está entediado, Rodrigo murmurou, esfregando os olhos cansados. Ou talvez territorial com a casa nova. Territorial? Rodrigo, ele está aterrorizando a Sofia. A voz de Marina tremia de frustração. Olha para ela tem medo de ir para a sala de brinquedos agora. E era verdade. A pequena Sofia, que antes adorava brincar perto da porta de vidro onde o sol da tarde entrava generoso, agora se recusava a se aproximar. Ela agarrava as pernas da mãe, os olhos arregalados fixos em Thor. Os dias se transformaram em uma batalha. Toda tarde, o mesmo ritual. Thor latindo, rosnando, se posicionando como uma barreira viva entre a criança e aquela maldita porta de vidro. Marina tentou distraí-lo com brinquedos, comida, caminhadas extras. Nada funcionava. Rodrigo chegou a considerar chamar um adestrador. Talvez ele esteja doente, sugeriu Marina uma noite, enquanto preparavam o jantar. Thor estava deitado perto da porta, vigilante, as orelhas em pé. Ou ficando agressivo. Ele não é agressivo, Mari. Ele está protegendo. Rodrigo parou, a palavra estranha em sua própria boca. Mas protegendo de quê? Eles não tinham resposta. As noites se tornaram tensas. Marina mal dormia, preocupada com o comportamento do cão. Rodrigo desenvolvia dores de cabeça constantes. A pequena Sofia começou a fazer xixi na cama novamente, algo que não acontecia há meses. A casa nova, que deveria ser um recomeço feliz, estava se transformando em um campo de batalha silencioso. Chega! Rodrigo disse na quinta-feira seguinte, sua voz cortante como vidro. Vou ligar para o canil. Thor não pode continuar assim. Rodrigo, não! Marina segurou seu braço. Ele faz parte da família. E a Sofia, ela também faz parte, e está apavorada. Thor levantou a cabeça ao ouvir o tom elevado. Seus olhos castanhos brilhavam com algo que parecia urgência, desespero. Naquela tarde, tudo mudou. Eram 3h15 da tarde. Sofia brincava com seus blocos de montar no centro da sala, longe da porta de vidro. Marina preparava um lanche na cozinha. E então Thor começou. Mas desta vez foi diferente. Não eram apenas latidos, eram uivos. Uivos desesperados, primitivos, que faziam os pelos da nuca se arrepiarem. Thor. Rodrigo entrou na sala, furioso. Silêncio, agora! Mas Thor não parou. Ele agarrou a blusa de Sofia com os dentes, gentil, mas firme, e arrastou. A menina gritou. Marina correu da cozinha. Rodrigo, tira ele dela! Rodrigo avançou para pegar Thor pela coleira, pronto para arrancá-lo da criança. Talvez até levá-lo para fora. Talvez até. Ele não sabia mais. Sua mão estava a centímetros da coleira quando congelou. Thor não estava olhando para Sofia. Não estava olhando para eles. Seus olhos fixos e intensos estavam cravados na parede. A parede ao lado da porta de vidro. E ele tremia. O corpo inteiro do cão vibrava como se uma corrente elétrica passasse por ele. Que diabos? Rodrigo murmurou. Foi quando ele ouviu, ou melhor, sentiu, um zumbido. Baixo, profundo, quase imperceptível, como se a própria casa estivesse vibrando. Marina percebeu sua expressão. Rodrigo, o que foi? Ele não respondeu. Caminhou lentamente até a parede, o coração acelerando sem motivo aparente. Encostou a mão. A parede estava quente. Não muito, mas perceptivelmente mais quente que o normal.
Então encostou o ouvido. O mundo parou. O zumbido não era baixo, era ensurdecedor. Um rugido contínuo, vibrante, vivo, como se milhares de pequenos motores operassem dentro da parede. Como se a própria estrutura da casa estivesse respirando. Mari, sua voz saiu rouca. Pega a Sofia. Agora. O quê? Por quê? Agora. O tom fez Marina agir sem questionar. Ela pegou Sofia no colo e recuou. Thor imediatamente se posicionou entre elas e a parede, ainda rosnando. Rodrigo correu até o porão, pegou uma lanterna e voltou. Com mãos trêmulas, iluminou as frestas ao redor da moldura da porta de vidro. E então viu pequenos pontos dourados, movendo-se, entrando e saindo de uma fenda minúscula na madeira. Meu Deus, ele sussurrou. Rodrigo, o que é? Ele não conseguiu responder. Pegou o telefone e discou o primeiro exterminador que encontrou. 20 minutos depois, Carlos, um homem de 50 anos com olhos cansados e mãos calejadas, estava na porta. Me mostre, ele disse simplesmente. Rodrigo levou até a parede. Carlos encostou o ouvido, depois bateu levemente com os nós dos dedos. Seu rosto empalideceu. Saiam da sala. Todos. Agora. O que é? Saiam. Eles recuaram para a cozinha. Carlos pegou um pequeno martelo e uma chave de fenda de sua caixa de ferramentas. Com cuidado cirúrgico, fez um pequeno buraco na parede. O som aumentou instantaneamente. Ele iluminou com a lanterna. E então recuou, rápido. Jesus Cristo! O quê? Rodrigo avançou, mas Carlos o segurou. Abelhas. Milhares delas. Talvez dezenas de milhares. O ar saiu dos pulmões de Marina. O quê? Há uma colmeia gigante dentro dessa parede. Abelhas perfuraram o revestimento externo, provavelmente do apiário do seu vizinho, e construíram uma colônia inteira aqui. Pela vibração e pelo calor, eu diria que pelo menos 30, 40 quilos de mel e cera aí dentro. Rodrigo sentiu suas pernas fraquejarem, mas não vimos nenhuma abelha. Elas estão entrando e saindo por fora, pela lateral da casa. Vocês não veriam do quintal, mas elas estão aí. E pelo tamanho dessa colmeia, Carlos olhou para Sofia, ainda no colo de Marina. Essa parede poderia ter cedido a qualquer momento. O peso, a umidade, a estrutura comprometida. E quando cedesse, ele não precisou terminar. Todos viram na mente a parede desabando, milhares de abelhas enfurecidas invadindo a sala, Sofia brincando exatamente ali, pequena demais para correr, para se proteger, para entender. Marina começou a chorar. Rodrigo sentiu o chão girar, sob seus pés. Se não fosse pelo cachorro, Carlos continuou, olhando para Thor, que ainda montava a guarda. Vocês não teriam descoberto até ser tarde demais. Cachorros ouvem frequências que nós não ouvimos. Ele sabia. Ele sempre soube. As palavras caíram como pedras no silêncio da cozinha. Carlos chamou reforços. Foram necessárias 6 horas para remover a colmeia com segurança. Quando abriram completamente a parede, a visão era surreal. Uma estrutura de favos de mel de quase 2 metros de altura, pulsando com vida, gotejando mel dourado, abrigando uma colônia estimada em 80 mil abelhas. Mais uma semana, o especialista em abelhas murmurou, e essa parede teria desabado, sem dúvida. Naquela noite, depois que os profissionais foram embora, depois que a parede foi temporariamente selada, depois que Sofia finalmente adormeceu, Rodrigo encontrou Thor deitado na sala, ainda vigilante. Ele se ajoelhou ao lado do cão. Suas mãos tremiam quando tocaram a cabeça dourada de Thor. O cachorro olhou para ele com aqueles olhos castanhos, profundos, sábios, de uma forma que Rodrigo nunca havia realmente percebido antes. Desculpa, ele sussurrou, sua voz quebrando. Desculpa por não ter acreditado em você. Por ter pensado em Deus, Thor. Você salvou ela. Você salvou nossa filha. Thor apenas encostou o focinho na mão de Rodrigo. Não precisava de reconhecimento. Nunca precisou. Ele apenas fazia o que seu instinto mandava, proteger sua matilha. Marina se juntou a eles, sentando-se no chão e abraçando Thor. Nós somos os piores, ela chorou. Ele tentou nos avisar por semanas e nós quase. Mas não fizemos, Rodrigo a interrompeu, puxando-a para perto. Graças a ele, não fizemos. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela vizinhança. O vizinho com o apiário, horrorizado, mudou suas colmeias imediatamente e pagou por todos os reparos. Amigos e familiares visitaram, incrédulos, querendo ver a parede, ouvir a história, tocar em Thor como se ele fosse uma relíquia sagrada. Mas para a família Cardoso, a verdadeira mudança foi mais silenciosa. Thor ganhou um novo lugar. Não mais apenas o cão da família, mas seu guardião reconhecido. Sofia, quando o medo finalmente passou, começou a dormir com a mão pequena descansando no pelo dourado de Thor. Marina nunca mais olhou para ele sem gratidão nos olhos.
E Rodrigo aprendeu a confiar no que não podia ver. Porque às vezes o perigo não vem com avisos claros ou sinais óbvios. Às vezes ele se esconde nas paredes, cresce no silêncio, espera no lugar onde menos esperamos. E às vezes a linha entre a segurança e a tragédia é guardada não por alarmes sofisticados ou tecnologia avançada, mas por um coração leal que late quando deveria haver silêncio. Que se recusa a desistir mesmo quando ninguém escuta. Que vê o invisível e protege o indefeso. O instinto não precisa de provas para saber a verdade, ele simplesmente sabe. E quando finalmente escolhemos escutar, descobrimos que o amor às vezes late, às vezes uiva, e sempre, sempre protege. Se esta história te comoveu ou abriu seus olhos para os sinais que ignoramos, não esqueça de curtir este vídeo, comentar seus pensamentos e se inscrever para mais histórias poderosas. Compartilhe com amigos e família, porque às vezes aqueles que amamos tentam nos salvar de formas que não conseguimos entender imediatamente. E precisamos aprender a ouvir antes que seja tarde demais.